Nessa segunda-feira, pós-domingo, que não teve rodada, na semana passada, na minha ausência aqui, o Campeonato Brasileiro foi paralisado, mas as notícias, aí elas ficaram com inveja. Falaram, não tem futebol? Então vamos lá. Tem a saída do Cássio, tem o post do Gabigol, a foto vazada do Gabigol, tem o Alçade pressionando e acionando o Abel Ferreira no CAS, na FIFA, por um pré-contrato assinado no ano passado. Tem os novos 4 jogadores convocados na calada da noite pelo professor Dorival Júnior, tirou um jogador titular agora do São Paulo também. A gente vai falar sobre todos esses assuntos, pedir para você deixar seu like, por favor, senão minha voz não melhora, você vai escutar essa voz ruim até o fim da semana, e deixar seu voto. Porque o Danilo Lavieri, esse John Kennedy da imprensa esportiva, ele fala, viraliza e some. Mais cedo, em um programa aqui da grade, bom programa até da grade do All Sport, não tão bom quanto esse, ele disse que o que o Abel Ferreira fez era pior do que fez o Gabigol. O Gabigol estava em ambiente particular, errou sim, mas que o Abel Ferreira, além dessa relação amorosa, fraternal com a torcida, ele tem uma relação contratual com o Palmeiras que ele não poderia ter feito. Então, você decide se o Danilo Lavieri, meu objetivo aqui é colocar o Danilo Lavieri na fogueira. Quem está mais errado? O Gabigol, que vestiu uma camisa do Corinthians numa festa, um churrasco na casa dele, foi flagrado, depois mentiu e depois assumiu, e a gente vai mostrar aqui trechos da entrevista que ele deu com exclusividade para o nosso André Hernan. Ou o Abel Ferreira, que foi passar a data FIFA no Catar, assinou um pré-contrato, mudou de ideia, ficou, esqueceu de avisar. Deixa seu voto hoje comigo e o Renato Maurício Prado, com a voz maravilhosa, e com o Casagrande com a voz maravilhosa, e com o Botão com a voz maravilhosa. A gente vai falar sobre todos esses assuntos. Vou passar rapidinho primeiro pela enquete, e depois eu vou colocar trechos aqui para a gente debater na entrevista dada pelo Gabigol. Oi, Renato, boa tarde. Eu quero saber se é que dá para a gente qualificar ou quantificar quem está mais errado, Gabigol ou Abel Ferreira. Boa tarde. Boa tarde, Marília. Boa tarde, Casão. Boa tarde, Marco Antônio. Olha, o caso do Gabigol, o problema é que não é só a camisa, né? Se fosse só ter botado a camisa em casa e tivesse jogando muita bola, e não tivesse feito uma série de outros erros desde o ano passado, não seria tão grave. O caso do Abel tem uma coisa muito séria, que é a questão de você assinar um pré-contrato e não cumprir. Ou há quem diga até que ele chegou a receber um adiantamento. Isso eu não sei, eu não tenho essa informação. Mas se ele recebeu um adiantamento, então é mais grave ainda, né? Então, em termos de gravidade, eu acho que o caso do Abel é mais grave. Só que o caso do Abel é grave no contexto geral do esporte, né? Não para a torcida do Palmeiras. Para a torcida do Palmeiras está tudo bem, porque ele assinou pré-contrato, mas continua no Palmeiras. Já o Gabriel mexeu com um vespeiro, né? Porque ele mexeu diretamente com a sua última aliada, que é a torcida do Flamengo. Mas eu, se tivesse que votar quem é mais grave, eu votaria no Abel. Está mutada, Marília. Desculpa, gente, que eu tossi aqui. Casão, boa tarde. Difícil a gente, né, mensurar o que é mais grave, né? E para quem é mais grave, como disse o Renato muito bem, dependendo da vítima, entre aspas, da ação, o seu vai ser mais grave. Mas olhando de fora, neutro, você acha mais grave o caso do Abel Ferreira, que foi lá na data FIFA, assinou e não voltou e esqueceu de avisar, ou do Gabigol, que na folga, na casa dele, colocou uma camisa do Corinthians, foi flagrado, deixou ser flagrado, e tem toda aquela consequência que vocês debateram aqui, mentiu, não mentiu, assumiu, não assumiu, e daqui a pouco eu vou colocar trechos do que falou o Gabigol. Fala, Marília, Marco Antônio, Bodão, Renato. Eu vou começar pelo Gabriel, tá? É assim, cara. Lá nos anos 80, por exemplo, eu trocava a camisa com jogadores que eu era fã. Por exemplo, em 82, eu tinha 18 anos, joguei contra o Palmeiras a primeira vez, eu cheguei no Luiz Pereira, ele estava me marcando, eu falei, pô, seu Luiz, você me dá a camisa depois do jogo? Claro, fica tranquilo. Ele me deu a camisa, eu dei a camisa para ele, eu coloquei a camisa do Palmeiras, saí, dei as entrevistas e tal. Teve uma aposta do Vladimir, o Luiz Pereira deu uma volta olímpica com a camisa do Corinthians, porque nós ganhamos do Palmeiras e tal. Só que tudo isso dentro do campo, sabe? Ali numa questão de cada um tem seu hábito, eu colocava mesmo a camisa dos outros times, e eu que gosto muito de camisa de time, eu ando no Ibirapuera sempre com a camisa que eu quiser, do time que eu quiser, eu nunca, naquela época, coloquei, mesmo não tendo celular,
ninguém vendo, eu podia ficar desfilando na minha casa com a camisa do Flamengo, do Palmeiras, do Santos, ninguém ia saber de nada. Eu e todos os outros, né, jogadores não tinham esse comportamento porque é uma questão ética, sabe? É uma questão que você está mexendo com a paixão, né? Você tem que reconhecer, você tem que, independentemente do momento que você esteja no seu time, a questão da relação de paixão com a torcida é uma coisa muito delicada para se fazer. O pacote do Gabriel é muito maior do que o pacote do Abel. O pacote do Gabriel é muito maior que o pacote do Abel. O pacote do Gabriel vem de fazer bico quando está no banco, de chutar a garrafinha de água, de ir sem chuteira, ou com a chuteira desamarrada, ou com camisa de treino ao invés de camisa de jogo. Ele fez de todo tipo de pirraça que existe, que o jogador pode fazer quando ele sai do time e fica puto, o Gabriel fez. Né? Uma parte. Outra parte, virou trapper, rapper, o que ele quis. Lil Gabi, né? Lil Gabi, o Renato que sabe bem que compra os discos dele. Qual é que é, Renato? Qual é o nome? Lil Gabi. Lil Gabi. O Lil Gabi, cara, ele dividiu completamente o foco dele com uma coisa que não tem nada a ver com ele. E quem paga ele é o Flamengo. E quem ama ele é a torcida do Flamengo. Quem grita o nome dele é a torcida do Flamengo. E ele dividiu o foco e começou a não jogar mais nada. Nada. Não perdia gol, perdeu a velocidade, perdeu tudo. Ok. Entrou em atrito com o Flamengo no modo geral. O que aconteceu? Perdoaram e deram a camisa 10, né, para ver se mexia com o brilho dele, né, para ele acender, né, opa, onde eu tô? Me deram a camisa 10 do Zico, né? Cara, deixa eu pensar aqui. Ele não pensou nada, continuou fazendo a mesma coisa, quis fazer uma fraude no doping, ficou suspenso, foi suspenso 2 anos, entrou com liminar, né? Fez uma postagem muito besta, se colocando ali igual ou mais que o Zico, por causa das Libertadores. Pô, 99%, né? Obviamente, defenderam o Zico, se caso precisasse uma defesa do Zico, né? Enfim, ele fez tudo. E para coroar tudo isso, porque ele ainda continua no banco, ele não está contente, ele se acha maior do que o Flamengo, pelo menos se achava, até colocar a camisa do Corinthians. Ele vai lá e coloca a camisa do Corinthians na casa dele, ok. Só que hoje tem celular, tem câmera em todo lugar, e ele sabe muito bem disso. Ele sabia muito bem disso. Ele sabia muito bem que alguém ia tirar uma foto, ou até deixou tirar foto, porque ele deixou colocar para ele tumultuar o ambiente do Flamengo, que precisa, ao invés disso, de tranquilidade. O Flamengo ainda não engrenou no Brasileiro, está um pé na próxima fase da Libertadores, mas o ambiente continua turbulento, principalmente para o Tite. O Tite ainda não agradou a grande maioria dos torcedores do Flamengo. E o que menos precisa o Flamengo nesse momento é o maior ídolo deles, no momento, do Flamengo, fazer uma coisa dessa. Debochar completamente da história do Flamengo, da camisa do Flamengo e do torcedor, da massa flamenguista. Aí eu entro no seguinte, não vou falar que ele é burro, tá? Vou falar que faltou inteligência para ele. Ele arruma briga com a maior torcida do Brasil. Dá para ser inteligente fazendo isso? É uma pessoa que pensou, ele colocou na balança, vou pôr a camisa do Flamengo, porque eu vou provocar lá o Braz, o Landim, o Tite, que eu estou invocado, que eu estou no banco. E aí ele não colocou na balança que a torcida do Flamengo é a maior da América do Sul, praticamente. E eles iam se invocar com ele. Então, assim, na parte, eu como ex-jogador de futebol, o pacote do Gabriel é muito maior. Muito maior, porque ele foi direto no Flamengo e no vespeiro e na paixão. O Gabriel agrediu a paixão do torcedor. O Gabriel agrediu o amor que o torcedor tem por ele, ou tinha, e pelo Flamengo. Ele foi lá e deu um soco nessa paixão. O Abel é um outro caso, é um caso de FIFA, né? De não cumprir um acordo, não tem nada a ver com o Palmeiras e com a torcida do Palmeiras, né? Então, da gravidade, talvez jurídica, pode ser, é o Abel. Agora, o pacote do Gabriel
é muito maior, muito maior. Sabe? Não se mexe e não se mexe e não se desonra a paixão que um torcedor tem por você. Você é difícil conquistar a paixão de uma torcida do tamanho do Flamengo. E é quase unânime o Gabriel. Fora a história que o Flamengo tem, o peso da camisa e tudo mais. O que ele fez, para mim, é imperdoável, na minha visão, como ex-jogador. Bodão, bem-vindo. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a nossa enquete baseada no nosso Danilo John Kennedy Lavieri, sobre quem errou mais, se é que é possível. E eu entendo que aqui, pelo que eu estou ouvindo e pelo que eu estou lendo também, parece, se a gente pudesse blindar, que quem errou mais foi o Abel. O problema do Gabigol é a ficha corrida, pelo que eu estou entendendo. Porque entre um erro que a gente está discutindo, vestir a camisa de um outro rival na sua casa, bom, é um erro, estou dizendo que é um erro. E o outro, que assinou um contrato, tendo um contrato vigente, a gente está falando sobre só esses dois pequenos delitos, para colocar entre aspas assim, pelo que eu estou entendendo, o Abel errou mais. A questão é que o Gabigol traz uma mochila, né, de coisas. Mas a enquete é exatamente sobre esses dois atos. O pacote o pacote do Gabigol o pacote do Gabigol é insuperável. Mas sobre esses dois atos, para mim, eu não tenho a menor dúvida para mim que o Abel é mais grave. O Abel é mais grave. E o Palmeiras sabe? O Palmeiras sabia. Até agora eu não vi a Leila falar. A Leila falou alguma coisa. Tá em Londres. Pode estar em qualquer lugar do mundo hoje que você fala. Você entra ao vivo, você passa uma nota. Eu estou achando muito estranho tudo isso. Muito estranho. E também o Abel, que é dado a chamar a atenção da imprensa, da liçãozinha de moral, né? E essa hora, tudo isso que aconteceu não combina com o que ele parece ser. O Gabigol queria contrariar até meus amigos, queridos amigos, por sinal, Casagrande, Renato, que eu tanto admiro há tanto tempo. Eu acho esse caso do Gabigol, para falar a verdade, esse caso isolado do Gabigol, quase uma bobagem. A gente está dando ouvido demais para a torcida uniformizada, para redes sociais. Esse pessoal fala mal de tudo. É fake news, é política, é medicina. Tem uma multidão gigantesca fazendo barulho nas redes sociais, inclusive torcida, que não devia se dar muito valor. Você viu o que aconteceu ontem à noite com a torcida uniformizada do Ituano? Que coisa mais horrível. São gangues. Invadiram uma concentração onde estavam só lá os meninos da base, 17 anos, 16 anos, bateram nos meninos, quebraram tudo, bateram nos funcionários da cozinha. Essa gente não merece ser ouvida. Eu lamento muito, muito. Eu vi todos os programas, escutei a opinião de todo mundo. Eu lamento muito que o futebol dê atenção para esse tipo de força, para essa gente que não é torcedor. Torcedor é aquele que vai no estádio, aquele que grita, aquele que aplaude, aquele que vai. Ali ele tem direito de tudo. Mas ficar fazendo campanha contra um, contra outro, é uma coisa que eu lamento muito, sinceramente. Acho de um exagero. O Casagrande citou o tempo que ele vestia outra camisa. Também vivi muito esse tempo. E agora, com as redes sociais, com a força que os organizadores dos clubes, a gente tem que vir enquete, a opinião dessa gente, que eu não qualifico como amantes do futebol, não. Eu lamento profundamente, acho o caminho perigoso. Só uma coisa, Marília, se eu falar só uma coisinha, eu concordo com o que o Bodão falou, só que a minha opinião em relação ao Gabriel é exatamente para aquela torcida que vai no estádio que grita Gabriel, Gabriel, Gabriel. É aquela torcida que eu estou falando que ele feriu a paixão. É essa, não estou nem levando em consideração as redes sociais, sabe? Essa turma que talvez não seja nem um montão, como você falou, né, Bodão? Talvez seja um pouquinho, com um monte de robô espalhado por aí, fazendo campanha contra tudo, né? Inclusive contra o Gabriel. Mas eu estou falando exatamente daquela que lota o Maracanã e grita o nome do Gabriel quando ele voltou desse efeito suspensivo, trataram ele como um rei. Aplaudiram, gritaram o nome dele e tal. E aí ele coloca a camisa de outro clube. Essa torcida que lota o Maracanã, ele feriu a paixão dela.
Essa torcida ficou ferida. E essa eu dou valor, como você falou que dá valor também. Essa eu dou valor. Eu só acho, eu vou Casão. pedir. Não, eu só Pode falar, completando. Rodolfo. Eu aceito o contraponto do Casão, mas só acho que até essa torcida da arquibancada hoje começa a ser influenciada por tudo. Começa a ser influenciada. Porque não tem cidadão do mais simples. Isso é um estudo mundial, em todo mundo. Começa a ser influenciado por redes sociais, por robôs, por fake news, esse festival nojento de fake news que tem. Eu acho que eu assim, como imprensa, fico triste de dar tanto valor para isso. Eu não daria. E outra coisa, cá entre nós, botar a camisa na casa dele, de qualquer clube, ele está de cueca, se ele está do que ele quiser, problema dele. É que fazem disso uma enxurrada do tamanho. É uma pena, é uma pena. Não é bem assim. O Flamengo tem os patrocinadores dele, quem paga o salário do Gabriel é o Flamengo, quem paga a grana de patrocinador são os patrocinadores que estão na camisa do Flamengo, e o cara colocar a camisa de outro time, como ele fez, ele está divulgando patrocinadores de outro time, a camisa de outro time que ele não recebe nada, ele está fazendo de graça. E aquele que ele paga, aquele que paga para ele não fez na casa dele. Por que ele não estava com a camisa do Flamengo na casa dele? Uma diferente, sei lá, uma que faz tempo que não se usa. Uma retrô do Flamengo. Por que ele não estava com a camisa do Flamengo? É que aí mostra, ele tá fazendo uma propaganda do time que paga ele. Ele fez uma propaganda de um time que não paga ele, que ele não tem nada a ver com o time. Isso está errado, o Bodão. Isso está errado. Profissionalmente, tá está errado. O Gabigol é o Gabigol, que a gente já conhece, do pacote todo. Eu digo em condições gerais, na divulgação de fatos assim de maneira geral.